Oi, mulher, seja muito bem-vinda ao quadro Entre Amigas. Eu sou a Maria Luísa e te ensino a ter mais clareza para escolher e transformar suas relações através do meu conteúdo, permitindo que você viva o amor de forma mais leve e consciente. Aqui eu leio relatos enviados anonimamente e trago acolhimento e um conselho direto para o momento que você está vivendo. O objetivo é te ajudar a ter clareza para escolher e transformar suas relações e inspirar outras mulheres a enxergarem novos caminhos no amor e na vida. Se quiser ter sua história contada aqui, basta acessar o formulário anônimo na descrição do episódio. Com cada experiência, a gente acolhe, aprende e inspira outras mulheres a enxergarem novos caminhos. Vamos juntas? Bora para a história de hoje. Vou contar para você a história da Ana. Esse não é o nome real da mulher que me escreveu, mas eu escolhi esse nome apenas para facilitar a nossa conversa. A Ana começou a vida amorosa muito jovem, cheia de sonhos, mas sem saber lidar com as próprias emoções. O primeiro relacionamento dela foi um verdadeiro carrossel, muitos altos e baixos, idas e vindas. E ela mesma reconhece. Eu era imatura, não sabia como gerenciar o que sentia, e por isso a gente terminava e voltava o tempo todo. Até que em 2023 eu decidi dar um basta. Mas o fim desse ciclo não trouxe de imediato a paz ou amadurecimento que ela esperava. Pouco tempo depois, a Ana entrou em um novo relacionamento, acreditando que dessa vez era diferente. E no começo parecia mesmo um conto de fadas. Havia conexão, carinho, novidade, mas aos poucos o medo começou a aparecer. Ela percebeu que estava apegada demais, com medo constante de perder, e que toda aquela segurança do começo era só aparente. As brigas se tornaram frequentes. O ciúme era dos dois lados. E apesar do desejo de uma conexão profunda, Ana sentia que não era plenamente correspondida. Ela pedia carinho, buscava atenção, mas sentia um vazio como se algo essencial estivesse sempre faltando. Então, no final de 2025, veio o baque. A Ana descobriu, pelo celular do namorado, conversas com outras mulheres. A traição caiu como uma bomba. Foi a primeira vez que ela passou por isso. E nas palavras dela, ela ficou completamente sem chão. Depois do término, não ficou só a dor, mas uma sensação de descrença no amor. Ana diz que a frase todo homem é igual ficou martelando na cabeça. Atualmente, ela se sente presa numa insegurança difícil de explicar, incapaz de confiar de novo e vê cada vez mais joguinhos nas relações. Hoje, quase nunca acredita que exista alguém bom de verdade para dividir a vida. Essa é a história da Ana. E talvez você se reconheça em algum desses sentimentos. Quando a gente escuta a história da Ana, fica impossível não perceber como um relacionamento instável, seguido de uma traição, muda não só o jeito de sentir, mas até a lente que a gente usa para enxergar o amor e a si mesma. O começo da história dela já mostra um padrão: muita intensidade e pouca estrutura. Termina, volta, termina de novo, e no fundo, não é só o relacionamento que não se resolve, é o emocional que também não se elabora. Sabe quando a gente termina uma relação, mas o ciclo emocional segue aberto? É aquela sensação de que ficou algo pendente, que não fechou direito. E aí, logo depois, ela entra em um outro relacionamento, achando que já está mais madura. Isso é tão comum, né? O começo é sempre mais leve, mais gostoso, mas aos poucos aparecem os sinais. O apego, aquele medo de perder o outro e a necessidade de pedir carinho o tempo todo. E aqui entra uma questão importante. Às vezes, a gente fala de linguagem do amor como se fosse só uma preferência. E, de fato, um relacionamento saudável é isso mesmo. É saber reconhecer como você gosta de receber afeto, mas também ter a maturidade para enxergar o jeito do outro de demonstrar afeto. Só que quando o relacionamento está desestabilizado, o que era para ser preferência vira cobrança, vira busca por segurança, vira uma maneira de tentar acalmar a ansiedade. E nesse ponto, a linguagem do amor começa a se misturar com carência emocional. Não é mais só sobre gostar de receber carinho, é sobre precisar de carinho para não desmoronar. Isso cria um ambiente de cobrança, de pressão,
e pode até fazer o outro se sentir inútil dentro da relação. O relacionamento vai ficando cada vez mais desregulados, cheios de brigas, de insegurança, e nesse cenário acontece a traição. E não é só o vínculo externo que se quebra, mas a confiança em si mesma, a autoestima e a própria percepção de realidade. Vem aquele pensamento de como eu não percebi. E a partir daí, a cabeça começa a criar defesas. Todo homem é igual, não existe amor verdadeiro. Só que essas crenças não surgem da verdade, mas da dor. É uma forma do emocional tentar evitar novas feridas. O problema é que quando a gente não elabora o que passou, a dor vira uma lente e tudo que aparece depois já vem distorcido. O resultado? Estado de alerta constante, desconfiança e medo de se entregar de novo. Muitas mulheres acham que perderam o feminino, mas na verdade só aprenderam a se defender. E a defesa, quando exagerada, não protege só do que machuca. Ela bloqueia também o que pode ser bom. Tem ainda um outro ponto: padrão de vínculo precoce. Se envolver antes de observar de verdade, criar expectativa antes de conhecer o outro. Isso faz com que a gente se relacione não com quem a pessoa é, mas com o potencial que imagina. E aí a realidade, quando aparece, quase sempre frustra. E tem um sentimento muito forte no relato do episódio. A Ana diz que depois das experiências difíceis, passou a enxergar muitos joguinhos nas relações e quase sempre duvida que exista uma boa pessoa para compartilhar a vida. Isso é muito comum depois de uma sequência de decepções. A insegurança se instala e tudo começa a parecer um jogo de controle e disputa. Mas, na verdade, quando o relacionamento vira um campo de batalha onde alguém sempre perde e alguém sempre ganha, o amor deixa de ser o centro. Relação saudável não se constrói tentando decifrar jogadas ou se proteger o tempo todo. O amor real exige presença, consciência e entrega constante. O jogo exige proteção, o amor exige vulnerabilidade. E quando você se protege o tempo todo para não perder, pode acabar impedindo a si mesma de viver aquilo que mais deseja. Uma conexão genuína, segura, construída a dois. No fim das contas, a saída não é se fechar para o amor e nem confiar cegamente de novo. É aprender a ter clareza. Clareza para diferenciar intensidade de profundidade, para observar antes de se envolver e para reconhecer sinais de respeito e consistência. E, acima de tudo, reconstruir confiança em si mesmo. Porque confiar no outro sem confiar em si é sempre um risco. E não é que você perdeu a capacidade de amar. Talvez só tenha perdido, por um tempo, a segurança de amar com consciência. O mais importante é entender que não existe receita pronta e nem resposta fácil. É um processo, um passo de cada vez, e tá tudo bem se levar tempo. Nesse momento, o objetivo não é provar que o amor existe lá fora, mas se tornar alguém capaz de reconhecer, escolher, sustentar um amor saudável, começando por você. Depois de tudo isso, eu quero propor uma pausa. Talvez você tenha se reconhecido nesse processo, não só na dor, mas principalmente na forma como a dor muda o olhar sobre o amor, sobre os homens e até sobre si mesmo. Quando uma mulher atravessa relações instáveis, especialmente depois de uma traição, ela não só sai ferida, ela ganha uma lente nova. E muitas vezes essa lente não é clara. É uma lente marcada pelo medo, pela hipervigilância, pela tentativa de se proteger demais da dor. Só que essa lente, quando não é reconhecida, começa a distorcer todas as experiências futuras. Você já parou para pensar que às vezes não é a realidade que mudou, mas o jeito que você passou a enxergar tudo depois da dor? Será que essas experiências difíceis não estão te levando a tirar conclusões sobre todos os homens? Porque quando a dor não é elaborada, é comum a mente tentar se proteger generalizando. E é aí que surge a ideia de que todo homem é igual, mesmo isso não sendo um fato, mas uma interpretação construída a partir do que você viu. Por isso, a minha pergunta para você hoje é: que lente você tem usado para enxergar o amor depois da dor? Será que, sem perceber, você está olhando tudo pelo filtro da desconfiança?
antecipando problemas antes mesmo deles acontecerem? Será que você está se relacionando mais com um medo do que com o outro? Se a resposta for sim, não se julgue. Esse é um mecanismo comum de autoproteção. Mas é importante entender que essa mesma proteção que tenta te afastar da dor também pode afastar de experiências saudáveis. E como começar a transformar esse olhar? Eu quero te propor um exercício simples, mas muito poderoso. Hoje, anote 3 sinais de respeito ou consistência que você admira em alguém. Não precisa ser em algum parceiro. Pode ser em uma amiga, alguém da família, qualquer pessoa. E o que são esses sinais? Pode ser o compromisso com a própria palavra, o exercício da escutativa ou até mesmo a questão de se cumprir com aquilo que promete. São esses pequenos comportamentos somados ao longo do tempo que revelam consistência e respeito. E é esse olhar que eu te convido a desenvolver. Porque quando você tem clareza do que te faz bem, fica mais fácil escolher e transformar suas relações. Um homem ou qualquer outra pessoa não são medidos pelo que dizem, mas pelo que fazem. Treinar o olhar para reconhecer essas atitudes e, principalmente, o intuito por trás de cada ação é o que tira a gente do automático emocional e abre espaço para escolhas mais conscientes. Antes de se entregar emocionalmente, aprenda a observar. Veja como esses sinais aparecem nas relações ao seu redor e, principalmente, perceba se você também cultiva esses mesmos comportamentos em si mesma. Esse exercício pode parecer simples, mas ele é um ponto de virada, porque quando você começa a enxergar com mais clareza, começa a escolher diferente. E aos poucos, deixa de agir pela carência ou pelo medo e passa a agir com consciência, critério e respeito por si mesma. Para a gente fechar, vamos recapitular os principais aprendizados de hoje. A dor de relações instáveis ou até de uma traição não precisa definir o seu futuro. O mais importante é perceber como essa experiência impacta o seu olhar e, aos poucos, aprender a construir uma nova lente, mais clara, mais consciente e alinhada com o que realmente te faz bem. Falamos sobre o poder de observar sinais de respeito e consistência, de perceber quando a linguagem do amor vira cobrança, de diferenciar intensidade de profundidade e, principalmente, de reconstruir a confiança em si antes de buscar em outra pessoa. E quero reforçar: você não perdeu a capacidade de amar. Você está num processo de reconstrução. E quando a escolha muda, o resultado também. Se quiser escrever a sua história para o nosso quadro, o link está aqui na descrição. O Entre Amigas está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então se inscreva para não perder nenhum episódio. E se quiser acompanhar ainda mais conteúdo sobre relações e autoconhecimento, me siga também no Instagram. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo Entre Amigas. Beijo!